Fala, amigo, tudo bom? Aqui no ambiente um pouquinho fora de estúdio, para relaxar um pouco, vou gravar muito do novo curso assim, ambientes assim. Bater um pequeno papo hoje, agora, sobre as coisas que estão acontecendo no ambiente, as polarizações, divisões de opinião, o radicalismo, o extremismo e também a própria situação social nossa. Ponto. Nós vivemos num momento encarnados aqui em que não está fácil. Pessoas sofridas por todos os lados, tráfico, pessoas que saem da sua casa, tem gente armada na frente da casa. Eu próprio fui com a Caritas certa vez em Santos. Nós subimos o morro, vamos subir o morro para ver lá de cima a cidade, onde o pessoal pôde de paraquedas. No caminho tinha gente armada. No caminho do morro, uns caras com arma na cintura assim, você vê que era uma arma. E de boa, e a polícia convivendo com isso de uma certa forma. Então nós vivemos num momento social bem estranho. Um momento da história da humanidade, história do Brasil, onde poderes paralelos estão acontecendo, mas isso sempre aconteceu numa proporção menor, sempre aconteceu no plano astral, e parece que deu uma certa sincronizada com o que está acontecendo aqui agora. Isso acontece da gente tentar resolver, todo mundo tem tentar encontrar uma solução, ou uma ideia, uma direção em que se adapte melhor aquilo que a gente entende como solução. Aí nós temos os centros, os opostos entrando em discussão. Não, certo é esse, o certo é aquele, se você não faz como eu quero, não é, então você é político tal, você é Lula, você é Bolsonaro, você não sei o quê. Então a gente vive um momento em que, sem querer, a gente não está na sincronia correta no sentido de como faria uma alma sensata encarnada. Velho, eu não sou sensato. Eu me esforço para tentar direcionar minhas atitudes instintivas. Eu tenho opinião, eu tenho direção. Às vezes, mas eu mudei muito. Fui tentando melhorar o jeito de eu enxergar. Não estou alheio às questões políticas, acho que nenhum de nós devemos ficar. A gente tem que olhar as coisas que estão acontecendo no Brasil, tem que entender, a gente tem que ter uma preocupação de como que a gente pode melhorar isso, mas sem o radicalismo e Por quê? Existem duas formas de você entrar na frequência do umbral. Uma é a própria frequência da raiva, da angústia, da sensação de não conformidade, de muito nervosismo, de impacto de extremo. Isso leva você para o umbral. Na hora que eu fico nervoso, eu vou para o umbral. Porque existiram bilhões de pessoas que viveram aqui e criaram esse magnetismo. Então, umbral é uma frequência. São regiões inferiores, tá? Onde muitas pessoas que vibraram de forma inferior e continuam vibrando, ao você entrar nessa frequência, você vai para lá. Nessa frequência, naturalmente, moram também seres, ou eles acessam, mais acessíveis, a seres que desencarnaram em estado de desarmonia e nessas situações. Então, além de você entrar na frequência, essa primeira, você corre a possibilidade, o risco de aproximar um ser desse tipo. Mas não só. Essa frequência também, quando você começa a sentir isso, é o magnetismo. Você nunca percebeu que às vezes você sai da rua bem, parece que tudo está bem, os pássaros estão calmos, parece que tudo é meio geométrico, tudo encaixa que nem Lego assim. Mas quando você está nervoso, quando você não está bem, parece que tudo sincroniza em você. Então o que eu estou falando é que nós potencializamos, nós criamos identidade dessa reunião, dessa energia. É uma reunião também. Dessa energia na gente, ela fica com a gente. Então, quando você está vibrando assim, você, na verdade, está causando, no sentido do nervosismo, você é mais uma peça num mecanismo negativo, num mecanismo de sintonia baixa. Não estou dizendo que nós não temos que pensar, não estou dizendo que nós temos que tentar encontrar uma solução, talvez ver a questão educacional, ver a questão de voto, mas o fato é o seguinte: nós precisamos entender que ao vibrarmos num determinado ponto, isso vai para a gente não é útil mais, a gente é mais uma peça no mecanismo de nervosismo. Como que faz? Eu não sei a solução social, o objetivo desse vídeo não é esse, tá? Aí a gente vai ter que discutir junto, pensar junto, criar socialmente possibilidades, verificar o que está acontecendo, de fato, as consciências humanas. Nossa evolução social, pelo menos no sentido de divisão, piorou a segurança pública, piorou os locais que nós moramos. Nós sabemos muito bem que antigamente nós sentávamos, como eu estou sentado assim, nas ruas, e brincávamos, tocávamos violão, até porque não tinha equipamentos digitais, celulares, nada disso, mas que tinha era videogame e tal, Atari, né? Mas nós sentávamos e não era mesmo, era arriscado, mas não igual hoje. Hoje em dia você sai de casa, se não tomar cuidado, tem um
um cara vendendo droga ali na beira da esquina. Isso socialmente, de fato, precisa ser discutido, tá? Então, essa coisa que teve no Rio de Janeiro, essa matança que existiu, fruto de uma tentativa de causar uma frente contra locais onde a população não está tendo mais uma vida equilibrada. Isso aí é indiscutível, né? Onde as pessoas não conseguem mais comprar um gás sem estar embutido o preço do traficante, onde a companhia de luz não consegue entrar para cortar a luz, porque então tem coisas erradas, não está certo. Então a pessoa já está morando num lugar, está morando com dificuldade, levanta e o filho dela é criado nesse ambiente hostil. Então alguma coisa realmente social precisa ser feita. Mas enquanto as mortes estão acontecendo o tempo inteiro. O pior não é isso. A questão da morte, velho, infelizmente, Salvador tem cerca de 20 a 30 assassinatos por dia. Recife também, média. Recife, os arredores de Recife é difícil. São Paulo não fica diferente. Mas quando junta tudo num lugar só, cria um sistema de alarme. Olha, alguma coisa está muito errada, a gente vai ter que resolver isso aí. Como? E aí que entra a não ficar alheio. Nós precisamos verificar aqui. Se formos mais uma peça no mecanismo da raiva, não vai resolver. Só seremos mais um problema, mais alguém que precisa de ajuda, mais uma peça potencializando a negatividade. Qual o correto da gente fazer? Cada um a sua pequena parte, como essa pedrinha que eu peguei aqui. Eu vou resolver o problema da... Não vou, velho. Eu vou resolver a situação? Não vou. Não com raiva. Se eu ficar positivo, vai adiantar? Pelo menos eu posso fazer alguma coisa. Diz que tem uma teoria que é a seguinte, uma hipótese, de quando você está passivo, por exemplo, eu estou passivamente com raiva, você infecta, mas infecta mais fraco. Quando você está ativamente com raiva, que estou com raiva, quero fazer o mal, a potência disso é maior. Tá? Eu não acredito que a maioria dessas pessoas queiram fazer o mal por fazer o mal. É um sistema de sobrevivência e o mal ele vai como questão consequencial. O que eu quero falar? É que passivamente, o bem é a mesma coisa. Quando você está passivo no bem, você tem um certo poder, mas não é muito. Mas quando você entra na atividade, ele é mais forte. Exemplo. O que a gente deveria fazer? Sério mesmo. Por vários motivos. Por mim e pelo mundo. Por você e pelo mundo. Parar um pouquinho para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Por exemplo, eu vou acender um incenso pensando num mundo melhor. Eu vou fazer um reiki, que é o que eu sei fazer. Quando eu for deitar, solicitando ao universo muito ativamente que aquela energia, se humildemente, quem somos nós, quem sou eu, ela possa de alguma forma ser útil. Então eu vou fazer uma prece na hora de dormir, não é só uma questão de ficar pelos cantos, não. Às vezes eu posso fazer uma campanha, sei lá, eu posso vir fazer um vídeo, como eu estou fazendo agora, falando sobre paz, falando sobre como se posicionar, eu posso escrever um texto sobre isso, eu posso, de repente, numa vontade ainda mais difícil, e precisamos de pessoas assim, eu acho que eu vou me envolver na política. É difícil, porque é um mundo contaminado, mas pelo menos, sei lá, vou tentar fazer alguma coisa para passar uma informação que possa ser de como nós vamos agir, de como que a gente pode fazer para melhorar o mundo de uma forma mais sensata, mais equilibrada, sei lá, ou eu vou fazer uma campanha para pessoas que estão com a educação mais baixa, sei lá, eu sou um professor de karatê, vou pegar essas crianças que estão próximas à marginalidade, sou professor de capoeira, por exemplo, e vou tentar levantar alguma informação dentro do esporte para ver que elas, de alguma forma ideológica, elas não se percam. Eu participo de uma igreja ou de um centro, eu vou fazer uma campanha de transmitir informação, então você aí começa, essas pessoas não vão mudar o mundo, uma só não, uma só é como aquela história do passarinho que pega a aguinha com o biquinho e joga sobre a floresta pegando fogo, não vai resolver. Mas vai fazer a sua parte. Então, pelo menos assim, eu vim ao mundo como um passarinho, que eu vou pegar um pouquinho de água aqui e jogo. Eu estou fazendo isso aqui agora. Pá. Vai adiantar muito? É porque as almas são muito revoltadas. Então, para justificar as suas ações, as suas revoltas, às vezes terão combates, isso aí é absurdo, isso vai haver, tem que ir lá e não sei o quê. Comentários radicais, tem mais é que morrer mesmo, tem mais que as pessoas têm que entender que isso aí não vai fazer falta para a sociedade. Cara, esse é o tipo de energia, é o tipo de comentário que, independente da coisa em si, que ele não ajuda. Ele não tem, eu não estou dizendo o que vai ajudar, mas ele não ajuda em nada. É mais um processo violento, é mais um comentário violento, é mais um processo imediatista, sem pensar, ou com intenção, assim, se resolve a violência com a violência também. Eu não sei qual é a resolução, de novo falo sobre isso. O que eu estou falando é sobre um mundo mais calmo, nosso mundo pequenininho. Vem para cá.
sentado aqui agora. Nesse momento, provavelmente não vai resolver, mas junto ao universo, junto aos mentores, junto a imaginando que seres inteligentes existam, eu tento me aproximar dessas mentes e tentar encontrar, através de um processo de preocupação sincera, algumas formas de fazer o bem. Fecho meus olhos, vibro positivo, eu pego o reiki que você fazer, eu envio, eu pego a energia que você fazer, eu envio. Se eu sair do corpo, por exemplo, eu tento fazer alguma coisa, e mais do que isso. Olha, Deus, eu acho que ou os mentores, ou os amigos espirituais, eu vou fazer um videozinho para fazer a gente ficar mais brando. Não é passivo, não é alheio, não é se escondendo, nada disso. Entendendo, lendo o que está acontecendo, percebendo a melhor forma de que eu possa ajudar e me posicionando de forma sensata, quer dizer, dentro de uma proximidade aos mentores. Como é que agiria, não estou falando de Jesus Cristo, que aí seria demais, mas como é que agiria um cara sensato, um espírito que está desencarnado, como é que ele olharia para cá? Falar, cara, olha, os caras ainda estão naquela fase, né? Vamos devagarzinho, vamos tentar fazer a nossa parte. Exemplo, no livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, tem um mentor, agora foi 11h11 quando eu falei isso, de um vídeo. Tem um mentor que ele vai para um umbral sozinho. E ele sentou na frente de uma praça, abriu uma tendinha, ele era um médico astral. Ele sentava ali, ele resolveu o problema do umbral? Era um só um. E o Valdo Vieira encontrou ele nessa projeção astral. O que ele fazia ali? Ele sentava e falava, eu não vim aqui salvar ninguém, eu vim aqui seguinte, vim aqui, se alguém tiver com dor de cabeça, os espíritos, por exemplo, são esquartejados no astral, tiram o olho deles, vem com o intestino por lá de fora, eu vou ficar aqui. Então chegava os espíritos assim, carregando o braço, doutor, ele senta aqui, ele dava um passo, falava nada. O que ele fazia? Eu estou aqui para, pontualmente, os seres que estão aqui nessa praça, que estão aqui nessa região triste, se eles precisarem de mim, eu estou aqui. Eu não vou mudar a consciência dele. Esse cara que está com o braço carregado hoje, ele vai daqui a pouco, semana que vem, ele vai vir com o braço carregado de novo. Estarei aqui sem julgamento, como diz o Krishnamurti, fazendo a minha parte para que vagarosamente, de forma calma, ou esperando o tempo de consciência de cada um, porque a gente não vai ter uma alteração consciencial do nada, eu vou fazer a minha parte. E a minha parte está aqui. Sentei aqui hoje, vim aqui com a Caritinha que está aqui, e vamos falar um pouquinho sobre paz, sobre nós fazemos nossa pequena parte, nós estudamos o que dá para fazer. Chega em casa, velho, sai da frequência do ódio. Eu sei que é difícil, mas tenta não ficar nela. Tá? Então abraça as pessoas que você ama. Qual a melhor forma de se defender do ódio? Um amor, velho. Obsessor pode, ou pessoas nervosas, sentir raiva, ficar com comentários ruins. Esses dias eu estava com uma pessoa que eu admirei muito o posicionamento dele numa live, e eu estou falando isso de bom coração, tá? Eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber. Ele fez um comentário assim, nossa, não sei o quê, tem muito espiritualista aí que está com raiva, fui no canal Espírita lá, e vi não sei o quê, não foi esse o comentário dele, mas um comentário à parte. Hipócritas! O comentário dele munido de raiva, de ódio, e ele jogou isso pra mim. Aí eu li aquilo e podia ter falado, é verdade, são todos hipócritas, sabe? Aí eu falei para ele, irmão, a ver, quando o ato de uma pessoa estar no canal, estar num palestrante, não quer dizer que naquele momento ela esteja com boa consciência. Então o que a gente faz? Abraça a situação. Olha, velho, só por um minutinho, eu acho que eu não vou falar nada agora, que ele está um pouco alterado, vou esperar um pouquinho. Essa pessoa em algum momento perdeu a lucidez, ela está muito radical, muito ódio. O ódio é assim, até mesmo dentro de uma tentativa de resolução, ele chama os outros de hipócrita ou diminui, e dá risada ou uma coisa meio... Sabe quando a pessoa está mal, mas ela dá uma risada para parecer que está bem, para parecer que está sob controle da situação, mas as palavras dizem muito, né? A quantidade de ódio que estava envolvido. Aí eu falei isso, olha, cara, vamos tentar ver as coisas com mais calma, realmente... Um comentário desse é insensato, mas você parou para pensar que essa pessoa pode ter sido mordida pela essa energia da raiva? Ela é muito contaminante. Então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar a gente ser mordido por isso. Vamos pensar que em algum momento essa pessoa sentiu alguma dor, vamos dar oportunidade a ela ou ter uma calma para que ela desperte. Mas eu não perdoo, eu não tenho perdão. O cara que defende isso para mim. Muita gente fala, por exemplo, uma quantidade incrível de pessoas. E eu não discordo delas até certo ponto. Uma quantidade incrível de pessoas ficou com muita raiva do Divaldo Franco. Porque o Divaldo Franco, em algum momento, defendeu
lados e posicionamentos aos quais não precisava, porque o espiritismo era para todos e é para todos, né? O estudo dos espíritos, o estudo da doutrina espírita, o estudo da filosofia, da ciência, do cristianismo, de Jesus Cristo, é para todos. Aí no momento que você se... Aí o que aconteceu? Causou um baque até os dias de hoje. Existe uma reação, uma repercussão que ficou por causa disso. Então a gente fala do espiritismo, não sei o quê, porque Edivaldo falou, cara, Edivaldo foi incrível, velho. Sinceramente, com todo respeito, pisou na bola. Não porque falou por um lado, mas ele falou... Por exemplo, se você não achar que ele pisou na bola, foi porque é o lado que você ideologicamente gosta. Não é por isso. É que ali é para abraçar todo mundo, é que nem uma grama. Aqui deita todas as pessoas, cara. Aqui é para todo mundo deitar. Olhar um pouquinho para o céu, acalmar um pouco, ouvir um pouco, beber de uma fonte de paz. Depois a gente ir lá no mundo, não deixar de fazer as coisas que nós precisamos, não deixar de... mas cuidar. Então, então quem tem que ter paciência até com aqueles que parecem ser os mais incríveis, os mais... o guia e tal. Cara, vão errar também, velho. Então vou fazer coisas que são absurdas. Por exemplo, o Dalai Lama, certa vez, fez um comentário, ele beijou, lembra que ele beijou um menino, uma coisa assim? Uma criança, não sei se foi no rosto, se foi nos lábios, uma coisa assim. Mas aí, cara, o Dalai Lama tá lá há, sei lá, 60, 70 anos, fazendo bem e tal, o movimento, de repente criou uma reação super negativa para a visão do budismo, da visão da coisa. E aquilo não corresponde, mas o que acontece? Ele é o representante primário da coisa. Criou uma imagem de extrema violência, de extrema... como é que pode e tal. E aí a gente coloca todo mundo no balaio. Aí fala, não, velho, vamos pensar o seguinte. Eu não sei o que foi que aconteceu. Com certeza é uma insensatez em certo ponto. Vamos relevar, vamos pensar como é que agiria. Os seres que estando num momento de consciência, porque lucidez você não tem, tá? Lucidez você mantém. Então, como eu estou tentando manter aqui, ao falar com vocês, um nível de percepção onde eu tenho que saber o que está acontecendo e preciso posicionar-me de forma inteligente. Então, eu venho falar com vocês isso hoje, tá? O vídeo de hoje é isso. Use o seu reikizinho, acenda o incenso, coloca a musiquinha calma, peça ao universo, Senhor, Deus, irmãos, eu não sei o caminho, talvez até mais calma eu consiga ver, mas eu não sei a solução, provavelmente não é para agora, as consciências vão... Você acha que o tráfego vai parar? Não vai. Então assim, eu vou vibrar para que eu faça parte de alguma coisa positiva, eu quero tentar participar de alguma coisa legal, de uma energia legal. Então no momento o que eu vou fazer? Como eu não preciso eu não tenho uma câmera para falar, eu não tenho um lugar para ir, não tenho voz ainda, eu vou para o meu cantinho, faço uma prece, faço um reiki, faço uma movimentação energética, eu vou para o meu centro, faço vibração, eu pego pessoas ao redor e falo, não, velho, tá tudo bem, é assim, vem cá. Eu perdoo, eu chego do lado, se alguém nervoso. Então esse é o caminho do momento, abraçar o irmãozinho, que às vezes se passa um pouquinho, porque são amigos nossos. Tem gente perdendo amizade com pai, com amigo, com pessoas que se veem há muito tempo, que começaram por causa desse... Isso é uma energia tão pesada que ela pega as pessoas mais espiritualizadas por anos inteiros e derruba no ponto desse obsessão e tá por aí, velho. Vira uma barriga. Nós viramos uns seres, sem querer, temporariamente, que vibram em regiões inferiores. E todos nós vibramos em regiões inferiores, mas essa energia está pegando muita gente. Então, o vídeo de hoje é como se manter de forma sensata em meio a essa energia de ódio e polaridades espirituais sobre política, tá? Não fique alheio, estude, é dentro da política que a gente vai conseguir resolver as coisas, pelo menos no momento. É ali que estão os caras que legislam, que criam as direções, que conseguem fazer com que a sociedade melhore. Obviamente que, infelizmente, muitas dessas estão contaminadas por coisas que a gente nem imagina, com interesses pessoais, interesses financeiros, interesses... Mesmo assim, é preciso que a gente tenha esse processo, até que se você se acalma pedindo ao universo que traga a você lucidez e percepção, é capaz de um espírito chegar e falar, olha... Por você, às vezes, porque você nem imagina, chega uma intuição, uma ideia de fazer o melhor para o mundo. Um abraço para vocês aí, tá? Muita paz, muita luz. Acenda hoje seu incensozinho, vá lá dar seu reikizinho, dá o seu jorei, tá? Faz sua técnica, sua prece, fale com seus mentores, se conecte e faça um mundo melhor. Estude, verifique, tenha paciência com o irmãozinho mais nervoso. Viu um comentário ruim? Não, nem entra na energia, pensa assim, o cara tá nervoso, tadinho. Né? Não fala, não dá uma de superior, não, você não é espírita, não faz isso. Dá um passinho para trás, você não está deixando de discutir, tá?
Se for falar, com calma, com carinho, com educação. Hoje eu quero falar algo que senti na pele, um momento energético pesado que apareceu para mim, junto com coincidentes acontecimentos políticos. Sempre lembra que eu sempre falo, que me acompanha aqui, que existem alguns tipos de reações perceptíveis. Às vezes o processo espiritual ele pega você eventual, por exemplo, você tem aí o seu próprio espírito que consegue se aproximar de você por algum motivo, ou você baixa a frequência, ou ele mesmo te acessa por uma questão de passado, faz sentido. Mas também tem as questões eu falo sempre de ambiente, o ambiente pesa. Só que a gente tem que discutir, eu não vim aqui para discutir, nem eu peço até você com toda a educação, tá? Quem discuta questões políticas, julgamentos, partidos, lados, a gente só quer compartilhar um detalhe, como eu estou tentando me proteger e tentando transmitir esse conhecimento para que outras pessoas consigam não só viver melhor nisso, até perceber o quanto isso é real. Nos últimos dias eu comecei a perceber uma mudança vagarosa, pessoas mais irritadas, mais cansadas, comportamentos estranhos. Eu achava que era fruto da prova. E eu achei que era só isso, faculdade, rotina. Mas aí vem a cena. Ontem pela manhã aconteceu uma coisa que me deixou pensativo. E eu sempre falo isso também, de indícios. Existem coisas acontecendo ao redor, não só pessoas, mas é muito estranho isso. Na hora que eu fui sair, era de manhã cedo, eu tinha uma prova de farmacologia. Tive prova ontem de manhã cedo. Aí na hora que eu saí, eu falei até pra cara, então eu vou sair 20 minutos mais cedo. Eu costumo sair às 7, eu vou sair às 6h40, porque sei lá, né? Então eu consigo pegar um trânsito bem melhor quando eu saio. Para você ter ideia, chega 15, 20 minutos mais rápido, só por sair 15 minutos antes. 15, 20 minutos antes. Aí beleza. Eu vou pegando o sol aqui, enquanto ele vai tentando fugir de mim aqui, eu vou levando você para ficar comigo no sol aqui. Cara, na hora que eu fui sair, nunca tinha acontecido isso. Você sai, né? Meu carro é baixo, então eu virei ele meio de lado para sair, porque ele arrasta no chão. Na hora que eu fui sair, uma mulher, ela veio com toda a velocidade do mundo. Mas ela estava, naquela parte que eu saio, nunca carro passa ali, porque eles normalmente passam do outro lado, porque a rua vira para o lado contrário. Então eles passam beirando a outra faixa. Essa senhora, ela passou beirando o portão, mas não bateu porque eu estava com sono, meio que... porque não era para ser. O que eu faço? Eu saio logo porque o portão fecha. Então a primeira coisa que eu faço é tirar o fundo do carro da garagem. Tá? Conforme o sol fica saindo para lá, vou levar vocês para cá, vou tentar ficar o máximo possível no sol. E não sei se vai dar, talvez eu passe para ali, lá de lá. Tá? Vamos ver na relógio aí. Não olha a relógio de sexo ali atrás, não. Obrigado em você. Aqui atrás é a Vela Conceito, inclusive ali, ó. A loja do Juninho, bonitinho. Eu gravo aqui do lado. Essa mulher, ela passou por esse lado, porque em vez de ela ir para contar, ela ia pegar a contramão. Ela entrou na contramão para entrar numa escola que tinha ali. Então o que ela faz? Ela corta com tudo, ela veio correndo, achou que estava vazio, só que quase me pegou. Eu achei que... E eu tive que... O portão começou a fechar, porque eu fiquei preso, eu tive que botar a mão rápido do lado, apertar o botão para o portão não fechar em cima do carro e não amassar o carro, né? Eu tomei um susto de cara assim, eu fiquei alerta, falei, meu Deus, que isso? Acabei de sair de casa. Eu falei, não, será que eu entrei numa frequência ruim, né? Isso aqui tem alguma coisa errada? Estranho que eu nunca tinha acontecido isso. Aí eu dobrei essa esquina que normalmente os carros dobram à direita. Na próxima, 2 carros, estava vazio, porque essa região ainda 650 estava bem vazio. 2 carros com tudo passaram. Pum! E eles não pararam, a preferência era minha, mas eu ia bater. Eles me olharam para o lado, eu falei, cara, uma coisa tá estranha. Eu sei que parece loucura, esquizofrenia, mas tem uma coisa estranha aqui. Até aí ia eu, São Paulo, entrei ali numa parte, antes de subir uma coisa que ia fazer a volta para pregar Tiradentes, né? Pela Marginal do Tietê, e trânsito horrível. Cara, eu fiquei 40 minutos dali. Da hora que eu saí de casa até ali, quando eu peguei um trânsito, uma hora, tudo parado, não consegui entrar na coisa, para ter que fazer uma volta grande para entrar, né? E tudo parado e não andava, daqui a pouco eu até filmei, tá? Isto, tem um videozinho sobre isso, que eu tenho aqui que eu mandei para Carita, de manhã cedo, eu mostrei no FAQ lá. Tava tendo um monte de polícia pegando fogo na região ali da entrada da Tiradentes, tava uma faixa passando praticamente
uma quantidade de carro incrível. Resumindo, eu cheguei às 8h03, minha prova era 8h20, eu saí 6h40 de casa, eu cheguei 8h13 na sala, quase não consigo. Aí já meio estressado, fazer a prova desse jeito, aí achei que aí depois teve o dia todo de aula, eu tive a prova, fui estudar, como sempre depois da prova você dá para outra coisa, saí dali, vê que interessante, aí fui buscar a Carita que estava no lugar, aí no caminho, para pegar ela, um cara de moto veio, o cara de bicicleta cruzou e derrubou o cara de bicicleta na minha frente. Na frente do carro eu falei, não, velho, com certeza tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e está conectada a mim. Mas vê que interessante, calma, que eu vou te contar. Eu continuei indo, passou 2 sinais, o cara de moto bateu no meu retrovisor. Eu falei, aí agora eu fecho. É 100% certeza que tem uma coisa errada energeticamente acontecendo. E aí vai. Ligando os pontos. O que eu acho que aconteceu? Naquele momento que o cara bateu no retrovisor, eu cheguei no lugar que ia pegar a Carita, peguei o celular e fui olhar. E tem alguma coisa errada. Eu acho que não é só o espírito que encostou em mim, tem alguma coisa mais densa do que o normal. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu não estava muito ligado às notícias, que eu estou nessa correria. Aí eu fui no site, G1, UOL, R7, todos os sites que eu conheço, assim, que tem opiniões, às vezes, não na Band e outros lugares, razoavelmente diferentes, algumas convergentes, outras não. E verifiquei que existiam algumas coisas acontecendo. Primeiro que a gente tem aí, isso eu já sabia, mas de forma sutil, esse julgamento aí do ex-presidente. Que eu não vou entrar, por favor, peço para você não entrar em política, só estou falando os fatos. Nem bom, nem ruim, nem X. Isso é uma outra história, os fatos. Segundo, estava acontecendo uma tal de, deixa eu ver se eu vou, PEC do bloqueio, PEC de alguma coisa. O que eles estão tentando fazer? Os deputados estão tentando votar uma PEC do nome lá, eu vi ontem isso, desculpa. PEC eles vão tentar bloquear para não serem presos. O problema não é só isso, porque está gerando uma reação muito forte na sociedade. Em terceiro, ontem à noite, aí chegamos em casa, a Carita começou a ficar um pouco para lá, para cá, assim, eu percebi que tinha uma influência, né? Aí eu fiquei quietinho, observando, cara, que é isso, velho? Fiz o FAQ, aí eu escolhi o tema de falar sobre mentores, por isso, falar sobre dica dos mentores, para elevar o ambiente, precisava elevar o ambiente nosso, e precisava até aproveitar e levar o ambiente das outras pessoas, né? Então, escolhi esse tema ontem e vou falar desse tema hoje também, porque não consegui terminar, e vai ser bom que continue levando em 2 partes. Aí foi sem querer esse tema de hoje também, mas foi uma ideia boa, porque leva ontem e leva hoje. E eu percebi que durante o FAQ, enquanto nós gravávamos, foi votado em urgência, a tal de urgência de anistia, questão, enfim. Não entra, por favor, na política, só estou falando os fatos, não estou comentando méritos aqui, tá? Isso é uma outra coisa. Que era para causar um perdão parlamentar, que existe vários tipos de perdão jurídico, perdão parlamentar e perdão do Poder Judiciário, Executivo. Esse é o perdão parlamentar. Aquelas pessoas que fizeram aquela quebrança lá, naquele de 8 de janeiro, aquela coisa lá. E também em relação ao ex-presidente, isso estava causando uma comoção geral. Então eu fui ler os comentários, lugares, aí eu abri o Twitter, né? E vi uma guerra energética de briga de coisa para um lado e para o outro e tal, como se aquelas brigas direita e esquerda e tal. Aí eu percebi, cara, é exatamente isso que está acontecendo. O que aconteceu? Eu liguei os pontos, é isso que eu quero falar com você, e agora, a partir desse momento, é o tema principalmente. Eu desenhei tudo para chegar aqui. Densificou o ambiente. Eu estava vindo numa determinada força proporcional ao que eu estou fazendo. Preocupação, mas estou bem sintonizado. Fazendo vídeo todos os dias, ouvindo musiquinhas, calma. Aí vinha os espíritos que estão perto da gente, tanto que o espírito que está perto da gente não é o mesmo, é um outro, um espírito pesado que está. É uma outra coisa. É um cara inteligente. O que ele fez? Densificou o ambiente, ele tentou se aproximar para fazer bagunça mesmo, tentar causar discórdia, para causar acidentes. Uma coisa tão forte que está tentando causar acidente mesmo, uma coisa física. Então, ver que força tem os obsessores, que força para mim é um negócio de mago trevoso, tá? Tá aí no meio disso aí. Aí o que acontece? A força que eu estava fazendo, proporcional à minha sintonia, nesse momento ela não é mais suficiente. Eu preciso dosar, é como se tivesse preciso dar uma
como fala na farmacologia, uma dose de ataque para que eu alcance a janela de assédio, a faixa de funcionamento. É como se o assédio ficasse mais forte do que a força que eu fazia. O ambiente pesou e ele vai ficar uns dias pesados, provavelmente. Eu estou com dor de cabeça agora. E eu percebi outras pessoas um pouco estranhas também ao redor, elas nem percebem, eu fico só observando, né? Tentando, claro, com o pé no chão e tal. Qual é o que eu venho falar aqui para você? Eu quero te perguntar se você tem percebido dificuldade de concentração. Só que você não vai perceber. Tem percebido mais problemas, mais brigas, mais riscos, mais alterações emocionais em você e em pessoas ao lado. E seus defeitos são mais difíceis de controlar, o defeito das outras pessoas nesse momento mais difícil de controlar. Por quê? O ambiente pesa, se tiver boi, por si só já é suficiente tóxico para que você se sinta mal, para que fique mais difícil. Se o limiar da sua dificuldade, dos seus defeitos, ficam mais fáceis de serem instintivamente acessados, você não consegue controlar. E as pessoas não sabem, elas não entendem, então começam a ficar nervosas, agoniadas, e acabam brigando, separando, procurando confusão e outras coisas. Então, se você estiver com esse momento, raiva, discussão, vontade de brigar, mais um pouquinho de pressa, mais um pouquinho de cuidado, mais um pouquinho de cristal, mais um pouquinho de banho de folhas. Vai aqui na Vela Conceito ali, amigo nosso ali, vai lá, passa lá, compra um banhozinho de folhas. Tá? Vai ter mais cuidado com você, assim, ou em um lugar próximo, tá? Assim, que você se sinta bem. Eu falo isso não de forma legal aqui, de forma realmente, eu só sou amigo, pelo amor de Deus, isso aqui é mera coincidência estar gravando aqui. Fato, não tem por que enganar e nem mentir nesse aspecto. Então, cuida um pouquinho mais de você nesse momento. Eu estou ouvindo aqui uma musiquinha agora, a musiquinha que eu estou ouvindo aqui era essa aqui, ó, Buddha Float Tranquility. Eu falo, ó, eu não consigo mostrar meu celular sem que não apareça, ó, é o tempo todo, por causa do YouTube. Cuida mais um pouquinho da sua esposa, cuida um pouquinho do seu marido, cuida um pouquinho dos seus filhos, observa o dia a dia, faz uma prece, aumente a força que você tem que fazer. Ouça o vídeo que nós vamos fazer hoje de ontem. Eleva a energia da sua casa, porque a frequência baixou, aparentemente, tá? É um momento de frequência baixa. Deve permanecer assim por uma semana, uns dias, pelo menos, tá? Ela já vinha densificando, chegamos ao ápice da densificação. Então, esses dias estão mais difíceis. Só não estou pesado mais por causa do tema que nós falamos ontem e de essa humildade. Abrace seu amor, tá? De você tiver briga, cara, não discuta com ninguém, não discuta política, não discuta, se você puder. Cara, a sua paz vale mais do que qualquer coisa. Então, se é para fazer, minha paz de já. E o seguinte, velho, o mundo sempre foi assim, as coisas sempre foram agitadas, os seres humanos sempre entraram em guerra, alguns não entraram, porque eram paz. Você não ouve falar dessa galera que está tentando ajudar, só um ou outro. Faz se você achar que deve, mas também assuma a consequência das suas atitudes, tá? Tem gente que vai brigar por qualquer coisa, qualquer preço. Não, só nós temos que ir lá. No fim das contas, no final, o que vai contar é o que a gente pode fazer de bom. E esse que eu estou fazendo aqui agora é uma ideia de fazer uma coisa boa com esse tempo, tá? Eu venho aqui trazer isso para você. Pergunto de novo, você percebeu, tem percebido ações estranhas, sensações estranhas nesse momento? Radicalismo, informações radicais, sensacionalismo. Simplificar o máximo que der. Está um pouco claro aqui, pensei até em colocar o óculos, mas para que você possa ver meus olhos, eu não vou fazer. Para transformar um pouquinho mais a sensação em verdade. O papo é reto. Chega de radicalismo. Tá até mesmo nisso. Não é que entende, mas estou em contato com a espiritualidade, assim, com a galera. E eu vejo muita gente, sério mesmo, um monte de coisa estranha. Tem surtando com esses 3 dias da escuridão, com os ETs que vão invadir a Terra, com previsão de apocalipse, o mundo vai acabar, vai ter um tsunami. O vídeo de hoje é para te lembrar de uma coisa muito simples. A vida, primeira coisa, nós somos espiritualistas. A vida continua. Ninguém quer morrer, ninguém não quer que ninguém sofra, tá? Mas a morte é inevitável, tá? É a mais importante. Ela vai estar aí e tem algumas coisas que não tem o que fazer. Então, o que a gente vai fazer? Manter a calma nas coisas que precisam ser feitas. A mente da gente é sugestionável. Então, quando você assiste um vídeo desse, você tem chance de se sugestionar, o que é bom, a pensar mais livre, a primar mais com mais criticidade, cuidar um pouquinho mais de você. Nosso cérebro, por ser exatamente altamente sugestionável, a gente vive num transe coletivo, principalmente daquilo que a gente assiste o tempo inteiro.
Quando você vê um vídeo que fala, vai acontecer tal coisa em setembro, e de repente começa a fuzinar de todos os lados, não é o universo, na verdade é a mente da gente. É um radical, o mundo vai... Eu tinha um colega próximo, que o mundo ia acabar para ele o tempo inteiro. Ele tocava comida, dizia que ia ter um colapso mundial e que não sei o que e tal. E tem dinheiro guardado em casa, comprou um monte de coisa assim comprou mel que não estraga, comprou coisas que ele pudesse usar, guarda uma parte do dinheiro dele em pequenas coisinhas de ouro, e meio que, sabe, né? E no final você vê, né? Faz você ser consumido, vibrar baixo, atrair coisa ruim, né? E ficar o tempo todo assim, eu estou certo. Quando aconteceu, é todo mundo ficar, mas e se acontecer mesmo, Saulo? O Poder do Agora, o Eckhart Tolle é um livro muito bom para isso. Ele fala que a mente é uma tagarela que se afasta do presente. E que vendo agora desse loop é muito difícil, mas é o correto, viver e conseguir estar agora. Tem gente que fala, os ETs vão desligar a energia elétrica, vai ter uns 3 dias que vão vir aí do sol aí e tal, não só os ETs, mas os 3 dias de escuridão começaram, a ideia começou em si, com explosões solares, isso aí meio que embasado cientificamente, que a gente está no momento propício, são os ciclos, né? Que as explosões estão um pouco mais fortes, isso podia causar um colapso no sistema de dados, no sistema de transmissão de energia. Isso poderia apagar algumas informações e desligar em alguns aspectos, algum lugar. Esse papo não é novo, não. Esse papo é antigo. Já vinha sendo falado desde os anos 80, ou de uma forma diferente, depois 90, depois nos anos 2000 vieram coisas e agora continua. O que muda? Qual é a fonte? Sempre misteriosa, sempre distorcida. Então a questão que a gente como espiritualista deve fazer não é o que o mundo físico não possa passar por mudança. Pode, mas ficar obcecado com data, previsão, desastre é fuga, velho. É meio que uma loucura que a gente não deve tentar, tem que tomar cuidado. Quer estudar com profundidade? Pô, veja pessoas, assuntos sensatos. Aliás, nem consuma essas coisas. Pega seu tempo, cara, e vai fazer alguma coisa legal. Vê, tô na faculdade aqui agora, saindo aqui sexta-feira, vou fazer um musicalzinho. Ó, só hoje. Eu tenho que me preocupar com a medicina, vim aqui fazer um videozinho. Eu tô aqui conversando com vocês, pensamentos que chegam. Eu vou para casa fazer um musicalzinho, vou ver meu amor, tem as crianças lá, o Jimmy e o Vlad, tem os cachorrinhos, o Cacau, o Sushi, o Pudim. Isso só agora. Eu tenho que programar esse fim de semana, fora isso, estudar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Mas se o mundo acabar, você não vai fazer nada. Cara, se acabar, eu continuo do lado de lá, velho. Aí depois ficar pensando em radicalismo é um negócio horroroso. É uma forma de fuga da vida. E você tira a sua paz e essa coisa. Cara, não se fica pensando nessas coisas. Não se entrega a Andréa maluca de meio que um Messias vai chegar. O domínio da mediunidade, Chico até fala, espíritos que ficaram presos no umbral por ciclos sobre isso. Com medo, tá? Que é espíritos que ficavam o tempo todo, ainda andam no umbral, falando que não vai dar certo, juntando dinheiro pra caramba, só se preocupando com isso, juntando comida. Qual é o foco certo? Cara, o povo tá assuntando com essas coisas de previsões, tem gente aí falando, cara, sério mesmo, perceba se essas pessoas não estão vendendo seus cursos lá para aprender você. Porque ele liberta você, mas assim, entre aspas, né? Fala que você vai ser consumido pelo mundo, mas tá preso na pessoa, fica lá. Vendo como tá aí o seu, tem toda a informação. Coloca energia nas coisas certas. É uma escolha. Você quer fazer? Faz isso. Não perde energia com nada que não seja legal. Consuma coisas boas, verifica coisas boas, tá? As catástrofes vão continuar sendo anunciadas aí no YouTube, TikTok. Ela chama atenção. Se tivesse, por exemplo, esse vídeo aqui, quer que eu faça um teste? Se eu pegar esse vídeo aqui e colocar assim, não seja radical, vai dar. A galera que me conhece, alguém vai clicar. Se eu colocar aqui, tive uma experiência, o mundo vai acabar. Começar falando isso. Você vai perceber que as pessoas vão clicar. Aliás, eu vou colocar essa parte. A galera tive uma experiência fora do corpo, o mundo vai acabar. Assiste o resto do vídeo agora, você vai ver que interessante. Tá? Aí você vai ver que as pessoas vão clicar pensando, nossa, pensei que o mundo ia acabar mesmo. Então o que eu quis fazer com isso? Qual era a ideia? Criar o clique.
entendeu? Eu acho que é uma enganação fazer isso com alguém, sabendo que não vai, uma enganação. O que você quer com o seu público? Ou quem te assiste, você quer enganar ele? É isso, você está sendo enganado. Você vai ficar clicando em pessoas que te enganam? Ela quer te enganar, velho. Quer que você clique lá porque ela não quer você, ela quer seu like. Ela quer o dinheiro no fim do mês, entendeu? Eu nem vou fazer isso. Assiste quem quer, assiste depois, se não der. Ah, mas aí você vai chamar, não. O desesperado é o desesperado. A gente não vai conseguir acordar eles. Eles vão continuar. Mas pelo menos a gente que tá juntinho aqui, a gente tem que ter mais ou menos uma sensatez. Tá? Então, parar de alimentar o medo, correr atrás das coisas que precisa. Já cuidou das coisinhas? Já foi estudar? Já foi verificar? Já foi, sei lá, né? Relaxar um pouco, sentar na rede e ler um livro? Já tomou alguma coisa? É sexta-feira, preparou para o musical, vai fazer alguma coisa legal, entendeu? A morte não é um problema, é uma etapa. Não pensa mais nessas coisas, não. Desconecta, tá? Totalmente. Não faz mais isso. Nossa vida, a intenção da gente é ficar de uma forma legal, totalmente pensando, pé no chão. E você que, seja você criador de conteúdo, cuidado com os radicalismos. Se você já não perdeu o foco e está mais preocupado em clique, até não tem mais respeito por quem ele recebe. Pelo conteúdo, você tem que ter ética por você primeiro. O que você está transmitindo, como você está fazendo. E depois você tem que ter, porque as pessoas vão te ouvir. Você quer enganar, as pessoas vão lá todas felizes clicar no seu vídeo. Você quer fazer elas ficarem alegres, saírem mais leves ou mais pesadas, né? E você que consome, não consuma. Chama a atenção das pessoas educadas, velho, não faça isso não. Eu cliquei no vídeo aqui pensando que era uma coisa séria, de repente eu me senti enganado por você. De repente não é tão sério, foi só uma chamada, né? Então tenta ter um pouco de responsabilidade, é legal. Para você também que consome. E até pegar, se você gosta da pessoa, chamar a atenção dela. Nada. Pare de perder energia com besteira. Tá? Esse é o videozinho de hoje. No mais, vou para casa agora. Para fazer algumas coisas, estudar um pouquinho, dar um beijinho no meu amor, vou preparar, talvez tirar umas 2 musiquinhas para mais tarde, né? É isso.